Meus queridos irmãos, a vida em Cristo, no Evangelho de João, onde nós agora entramos no capítulo 4, onde Jesus justamente se apresenta como essa fonte de água viva, né, em nossas vidas e faz jorrar para a vida eterna. Muitas vezes nós acabamos não entendendo apesar de acabarmos de cantar cantar sobre isso, muitas vezes a gente acaba não perdendo a percepção daquilo que o Senhor Jesus faz na nossa vida, de milagre, de mudança em nós, e que de uma forma tão preciosa agora nos traz essa vida, que nos traz essa significação agora neste mundo. E João vai descrever isso nesses capítulos, mas antes eu quero aqui dar uma introdução, fazer uma ilustração. Talvez você já tenha escutado a história, né? Ou já tenha ouvido aí falar sobre a expressão toque de Midas, onde muitas vezes essa expressão é utilizada principalmente no meio corporativo, né? Onde algumas pessoas, alguns profissionais realmente tem aquela coisa de alguns dizerem, olha, o que ele toca vira ouro, né? Onde a mão dele toca justamente vai dar lucro, né? Aquilo que ele faz sempre prospera. É uma expressão utilizada de uma história da mitologia do rei Midas, que ele era um rei poderoso, tinha uma abundância em dinheiro, gostava muito de ouro e tinha também uma filha amada. E um dia ele encontra, né, perdido, um certo senhor chamado Sileno, que justamente era um senhor que havia cuidado do deus Baco, né, o deus do vinho, dentro da mitologia. E Baco então está preocupado porque Sileno está perdido, ele estava embriagado, né? Ele se perdeu durante alguns dias e Midas então encontra esse senhor que cuidava de Baco e protege, cuida dele alguns dias e depois leva ele para Baco. E Baco então dá a ele a oportunidade de pedir algo em troca como gratidão daquilo que ele fez. E Midas pede então que tudo que ele tocasse virasse ouro. Então Baco concedeu essa possibilidade e aí o rei Midas saiu extremamente contente, feliz, tocando em árvores, tocando em folhas, e tudo que ele tocava virava ouro. Mas nem tudo é festa, né? E ele foi percebendo que isso trazia também algumas dificuldades. E uma delas foi que a sua filha foi dar um abraço nele e ela vira uma estátua de ouro. E ele ficou desesperado com isso, né? E ele volta pro rei Baco e pede para que ele mude isso. E ele pede então para que ele se banhe no rio Pactolo, e aí onde ele toca no rio, e ele toca no rio e a areia do rio vira ouro também. Né? Mas ele depois retoma as suas atividades, retoma a sua vida, e essa, entre aspas, maldição aqui, né, que ele acabou se encontrando, ele é retirado dele. Mas isso tudo é apenas para ilustrar, porque muitas vezes o ouro, nós falamos aqui do ouro, e você deve ter comprado já uma aliança de ouro. Eu já perdi a minha aliança 3 vezes, eu não posso perder essa porque é a terceira, porque eu tenho a mania de ficar tirando a aliança, mas é um metal precioso, né? E quanto mais puro é o ouro, quanto mais puro for esse metal, mais o valor dele. Não é verdade? E é bem dentro desse contexto de João capítulo 4 que ele vai trabalhar essa questão da pureza, né? Essa questão de purificar as coisas. É claro que o que Jesus toca não vira ouro, mas o que Jesus toca vira santo. E a gente vai ver isso, apenas fazendo esse trocadilho com essa história do rei Midas que eu acabei de apresentar para os irmãos aqui na introdução, né? Jesus é o único, e aqui nós vamos observar no capítulo 4, que Jesus é o único que satisfaz essa sede de purificação. E aqui é importante isso porque o contexto todo
E João vem trabalhando isso no Evangelho, essa dinâmica onde agora Jesus é questionado também dentro desse tema sobre alguns rituais que eram realizados pelos judeus, rituais de purificação, e que Jesus agora vai descrever que a purificação é nele e através dele vai satisfazer isso. Todos nós temos essa sede em nosso coração de estarmos limpos, não é verdade? E isso é importante. Às vezes as pessoas querem, de alguma forma, calar a sua consciência, né? A tristeza de quando faz alguma coisa errada. Ou querem amortecer isso, ou querem se distanciar dessa consciência que grita. Mas isso é um alerta, isso é um alarme que Deus coloca na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não perca totalmente, né, o juízo. E essa voz que muitas vezes nos mostra, né, essa consciência que nos mostra o real estado que nós estamos, isso é providencial. Porque assim nós percebemos o quanto nós precisamos, né, nos purificar dos nossos pecados. E pedir o perdão pelos nossos pecados. E nós vamos ver na pessoa de Cristo Jesus disso, e João vai mostrar isso nesse capítulo 4, começando nesse capítulo 4 agora, com a mulher samaritana, descrevendo em 4 situações pelo menos, a palavra, o caminho, a água e a fonte, onde o Senhor Jesus se apresenta dentro desse contexto. E o primeiro deles que nós vamos observar está nos versículos de 1 a 3, onde diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para Galileia. Semana passada a gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre alguns dos discípulos de João Batista que estavam questionando João Batista porque muitos estavam abandonando João Batista e seguindo Jesus e ali batizando muito mais pessoas que o próprio João Batista. E João Batista explica que dentro daquele contexto que ele cresça e eu diminua, que a evidência agora está sobre o ministério de Jesus. Mas nesse contexto aqui, agora os fariseus vão questionar também Jesus Cristo. Eles se aproximam de Cristo Jesus para questionar essa situação. E eles trazem de novo o assunto sobre a purificação dentro desse contexto de batismo. Lembrando, meus queridos irmãos, que o batismo praticado nesse contexto não é o batismo ou a compreensão de batismo que nós temos hoje, né? Aquela compreensão de que quando você crê em Cristo Jesus, você é batizado, ou seja, Jesus fez o seu coração, fez você nascer de novo, então você tem aquela figura quando você mergulha uma pessoa na água, ela está morrendo para as coisas desse mundo, e quando ela ressurge da água, ela ressurge numa nova vida em Cristo Jesus. Mas a gente sempre lembra aqui, né, que não é a água que salva, não é o batismo que salva. Aquilo já aconteceu no coração da pessoa, mas o batismo simboliza algo que aconteceu internamente no coração da pessoa. Mas esse batismo que Jesus estava sendo questionado, e dentro desse ritual aqui dos judeus, era um batismo como cerimônias de purificação. E havia várias cerimônias de purificação dentro da religião judaica. Utensílios domésticos preparados para isso, vasilha, o próprio casamento, como nós vimos lá no casamento de Caná da Galileia, quando Jesus faz aí o seu primeiro milagre, havia ali vasilhas com água preparadas para a purificação, ou seja, para você adentrar na casa de uma pessoa, para você prestar um culto, então você precisava se purificar, e havia ali dentro desse contexto vários rituais para que isso acontecesse. E justamente os fariseus fazem esse questionamento e procuram Jesus agora para fazer esse questionamento. Ok? E é interessante agora que Jesus resolve não entrar, parece que nessa discussão, e volta para Galileia, né? Mas há algo interessante aqui, porque que o texto descreve que, apesar de as pessoas estarem sendo batizadas por Jesus, Jesus não praticava o batismo, e sim os discípulos.
Muito semelhante àquilo que Paulo faz ou expressa lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 14 a 17, onde alguns coríntios lá ali estavam brigando porque tinham sido batizados por certa pessoa ou por outra, né? E Paulo diz, olha, eu não batizei nenhum de vocês, né? Porque aqui parece haver... e é interessante porque a pessoa de Cristo Jesus, a mensagem de Cristo Jesus e de João Batista chama a atenção dos fariseus. Assim como João Batista, no capítulo 2, também foi questionado por alguns líderes judaicos, Jesus também é questionado aqui, e parece que a pregação, há uma distinção entre o ministério de pregação e o ministério de batismo. O que parece aqui é que o que chama a atenção e desperta essa curiosidade, inclusive dos fariseus, é justamente esse tipo de sermão, esse tipo de mensagem que está sendo pregada, tanto com João Batista e Jesus Cristo. Há essa mesma situação aqui de líderes religiosos que agora vão de encontro com esses dois personagens, de João Batista, lá no capítulo 2, agora em Jesus, no capítulo 4, questionar isso, e isso chama a atenção. A palavra de Deus aqui, ela justamente desperta a atenção desses líderes religiosos, porque era uma pregação diferente do qual talvez eles estavam acostumados. A pregação agora que Jesus estava fazendo, a pregação de João Batista, justamente era uma pregação com autoridade diante da palavra de Deus. E não uma pregação que se limitava a interpretações intermináveis da lei do Antigo Testamento, com apenas preceitos e normas de como as pessoas deveriam andar. Mas há uma pregação com autoridade na pessoa de Cristo Jesus. E é interessante que dentro desse contexto de purificação aqui, há essa palavra purificada, há essa mensagem purificada. Os judeus, assim como Jesus, pregavam a mesma palavra, o Antigo Testamento, mas alguns desses líderes judeus aqui se desvirtuaram da palavra de Deus. E o que chama a atenção desses homens é a palavra pregada com autoridade. A palavra de Deus tem o poder, sem dúvida, de purificar a mente das pessoas, quebrar as crendices, os pensamentos impuros, exortar aquelas crendices, aquelas práticas que muitas vezes as pessoas estão aprendendo numa pseudo-mensagem que diz ser bíblica, mas não é. E aqui é interessante porque Jesus agora chama atenção por isso. Nunca subestime a palavra de Deus. Numa era onde a palavra de Deus tem um espaço pequeno no tempo do culto, cheio de apresentações e dinâmicas, a palavra de Deus é colocando muitas vezes um pequeno espaço. E é isso que chama a atenção dos fariseus. É claro que João vai descrever aqui essa questão do batismo, porque as pessoas estavam se aproximando demais de Cristo Jesus. Mas a autoridade está sobre a palavra. É interessante porque Spurgeon vai dizer assim: as palavras da Escritura emocionam minha alma como nada mais. Elas me erguem às alturas ou me arremessam para o chão. Rasgam-me em pedaços ou me edificam. As palavras de Deus têm muito mais poder que os dedos de Davi ao dedilhar sua harpa. Ele ainda vai escrever, lembrando que Spurgeon, foi considerado o príncipe dos pregadores, ele diz assim que o ministério exige labor cerebral. Pregador tem de se lançar seu pensamento no seu ensino, ler e estudar para manter em boa ordem sua mente. Noutras palavras, poder na pregação do evangelho exige estudo árduo. Ele admitia: quase nunca me preparo para o púlpito com prazer. O estudo para o púlpito é, para mim, o mais aborrecido trabalho do mundo. É impressionante isso, meus queridos. Alguns podem até achar, mas como pode Spurgeon falar uma coisa dessa? Porque, meus queridos irmãos,
O sermão não é feito, o meu sermão de hoje não foi feito no dia de hoje. Esse sermão é um trabalho árduo que ocorre durante toda a semana. Às vezes até à noite, você está ali meio sonolento, você lembra um negócio, você quer escrever. E é muito difícil porque nós temos aqui como pregadores da palavra esse grande desafio de não pregar aquilo que não está na palavra de Deus, aquilo que fala de nós ou que vai apresentar algo muito maior que a própria palavra e o próprio Jesus Cristo. Deu para entender? E muitas vezes a palavra confronta o meu coração e eu digo, poxa, eu não tenho muitas vezes autoridade para pregar isso. É uma surra semanal, é um trabalho árduo. Por isso que ele vai dizer, Spurgeon ainda vai dizer, um preguiçoso não tem direito ao púlpito. É instrumento de Satanás na condenação das almas dos homens. De novo ele advertiu, aquele que deixou de aprender, deixou de ensinar. Aquele que não semeia mais no estudo, não poderá mais ceifar no púlpito. Tamanha a importância e o poder da palavra de Deus. E Jesus vem e desperta essa curiosidade agora aqueles até mesmo dos fariseus. Jesus pregava com autoridade, zelava pela palavra de Deus. E ele não ficou apenas apegado às interpretações da lei, aos detalhes da lei, criando questões, formas de batismo, de purificação, mas ele traz a pureza da palavra de Deus, e é isso, irmãos, que é o grande desafio. Mas dentro desse contexto de purificação também, desse questionamento agora, desse evento que os fariseus estavam questionando Jesus, por essa forma de purificação, é que ocorre esse encontro agora de Jesus com a mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículos de 4 a 6, vai dizer assim, era necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. É necessário passar por Samaria porque era a rota mais curta, como nós vimos nos versículos anteriores, que Jesus sai da região da Judéia e sobe para o norte, para a região da Galileia. E havia ali existiam ali 3 dias de caminhada. Mas, para alguns judeus, alguns comentaristas afirmam ou entendem que havia uma rota alternativa que muitos dos judeus percorriam justamente atravessando o Rio Jordão mais ao leste, subindo em direção ao norte, passando por uma região de gentios, simplesmente para não cruzar com os samaritanos na região de Samaria. E davam ali uma volta um pouco maior e depois cruzavam novamente o Rio Jordão. E lembrando que os samaritanos, eles eram judeus mestiços, né? E que haviam, né, diante aí da invasão dos assírios de 722 a 721, onde os judeus foram retirados da sua terra, foram deportados, e ali foram trazidos outros povos, e ali houve uma miscigenação. Para o judeu da Judéia, aquele povo ele era mestiço, ele era impuro. Eles eram não só isso, mas rebeldes e haviam manchado vários elementos, né, da adoração judaica. Inclusive, há relatos da construção de um templo no Monte Gerizim, 4 séculos antes de Cristo e depois destruído, né, 2 séculos antes de Cristo Jesus. Os samaritanos eles acabaram eles acreditavam no Pentateuco, mas eles acabavam tendo a sua própria maneira de adoração ali. A sua fé era uma fé muito baseada no Pentateuco, e eles não aceitavam os demais livros do Antigo Testamento. E desviar-se dessa gente, né, se relacionava com cuidado, não porque essas pessoas eram más, não porque era uma região perigosa, mas por causa dessa pureza religiosa. Porque os judeus agora queriam se manter, ou manter a sua pureza religiosa, simplesmente se desviando por um outro caminho.
É interessante, meus irmãos, que o texto inclusive vai dizer que essa terra, né, foi ali onde Jacó, né, deu a José, e José, quando os judeus entraram, né, tomaram a terra prometida e trouxeram os ossos de José, eles enterraram nesse local muito próximo desse poço aqui. E aqui, meus queridos irmãos, né, a gente vê uma situação bastante problemática, né? Se ali estava também um patriarca, né? Olha só que os judeus evitavam aquela região por causa de outros judeus mestiços e por causa de regras inventadas, por causa de alguma... Olha só que coisa mais maluca é isso. Porque o caminho para eles era um caminho impuro. O caminho era impuro. E Jesus agora vai dizer, não, eu vou passar por Samaria também. É interessante, meus queridos irmãos, porque João, o Evangelho de João apresenta aqui um contraste entre a mulher samaritana e Nicodemos. Lembra lá de Nicodemos? A mulher, um religioso, alguém que seguia as regras da lei, alguém que seguia as virtudes e queria alcançar a graça por essas virtudes. A samaritana era uma mulher. Já é um problema aqui, ok? Já era um problema dentro desse contexto. Uma samaritana piorou, moralmente questionável, inculta, sem influência, desprezada, conhecia apenas a religião popular. Nicodemos era homem, judeu, líder, erudito, mestre, poderoso, influente, respeitado, ortodoxo e teologicamente preparado, mas ambos precisavam de Jesus. Seja um religioso ou uma samaritana, ambos precisavam mudar o seu caminho. É isso que João aqui apresenta agora. Dentro desse contexto de purificação, ambos estavam extremamente confusos. E João vai apresentar isso. Um homem judeu, com toda a autoridade, religioso, que seguiam as práticas da lei, que justamente era reconhecido, uma mulher desprezada, moralmente questionável, sem influência, mas ambos precisam corrigir o seu caminho. Ambos precisam purificar o seu caminho em Cristo Jesus. Ele não se desvia disso. Jesus não se desvia da rota. Jesus não se desvia e vai para um outro lugar, porque era necessário. Ele precisava resgatar essas pessoas. E hoje apenas a gente vai ver a mulher sendo resgatada. Na semana que vem nós vamos ver o impacto disso tudo. Mas ele não se desvia dos caminhos, desse caminho. É interessante, meus queridos irmãos, que Jesus busca aqueles por caminhos que talvez nós não passaríamos em virtude de de apenas algumas crendices, não é verdade? É claro que aqui Jesus não está ensinando uma teologia de se parecer com o mundo para alcançar o mundo, como alguns dizem, ou alguns querem afirmar. Jesus não se tornou uma mulher, Jesus não tornou a sua condição moral questionável para alcançar a samaritana. Jesus continuou sendo Jesus, mas com toda a coragem passou aonde um judeu não passava para alcançar aqueles que estavam perdidos. Esse é o nosso Jesus Cristo, que purifica o caminho das pessoas, que agora vai nos fazer andar em caminhos puros e retos. Não é verdade? Que agora nos fará, que nos busca muitas vezes em caminhos perdidos e desérticos. Mas a história não para por aí. Porque também agora Jesus começa a conversar com essa mulher sobre uma questão de água hídrica. E a água é purificada. É interessante porque nós vamos dizer, peraí, pastor, como que a água é purificada se a água do poço era boa? Porque essa mulher tocou, porque Jesus pede água e essa mulher agora, ao tocar no utensílio,
essa água não serve mais para beber, segundo a compreensão judaica. Olha o que Jesus diz. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele teria recebido água viva. Aparentemente essa mulher agora ela vai ao poço sozinho, algo que não era comum a uma mulher. Geralmente as mulheres iam de manhã no final da tarde junto de outras mulheres. Uma mulher andando sozinha não era algo comum dentro desse contexto. Mas muito provavelmente se dava ao contexto moral dessa mulher, como nós vamos ver mais para frente. E para evitar, e ela não estava apenas indo nesse horário pior, nesse horário do meio-dia, no horário mais quente, para evitar uma fila de pessoas que ali estavam buscando água. Mas talvez justamente para evitar e diante aí apresentar essa condição de isolamento que essa mulher vivia. Algo interessante também nesse texto é que os discípulos agora vão comprar comida e até nisso Jesus quebra aqui os paradigmas, né? Porque dificilmente um judeu comeria talvez uma comida manuseada por um samaritano com medo de incorrer em alguma transgressão da lei. É interessante, meus queridos irmãos, que existe um escrito judaico chamado Mishnah, que descreve o sentimento popular do judeu em relação às filhas ou às meninas samaritanas. Eles diziam que as meninas samaritanas menstruavam desde o nascimento e, portanto, estavam em perpétuo estado de impureza cerimonial. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento, uma mulher no período menstrual, ela era considerada impura e ela não poderia ser tocada, incorrendo aqueles que a tocassem numa transgressão da lei religiosa. Para o judeu, uma moça samaritana, ele compreendia que ela era assim desde quando nascia. Por isso o questionamento dessa mulher, como pode o Senhor ser judeu pedir para mim água? Porque qualquer coisa que essa mulher tocar, inclusive no utensílio para pegar água, mesmo que a água fosse pura, ela se tornara impura. A NVI, inclusive, traz um comentário, né, sobre esse parênteses aí, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. A NVI traz um comentário dizendo que com os samaritanos, que os judeus não usavam os mesmos pratos que os samaritanos conforme a lei. Tamanho era esse problema. E Jesus questiona isso dessa mulher. Mas o problema não só dos judeus, mas também o problema agora dos samaritanos, que também agora tinham a sua compreensão, segundo a Torá, de estar fazendo a coisa certa. Mas Jesus questiona essa mulher, olha, se você soubesse quem está pedindo água, você não questionaria ou faria esse tipo de questionamento, mas pediria uma outra água. E Jesus agora está de acordo com aquilo que Jeremias capítulo 2, versículo 13 vai dizer. O meu povo cometeu 2 crimes e eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Outro texto de Zacarias capítulo 14, versículo 8, naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste, e isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Ezequiel 47, 9, por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui de lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá.
São todas profecias relacionadas àquilo, à pessoa do próprio Senhor Jesus, figura de linguagem para descrever agora o quanto o Senhor Jesus satisfaz. Não regras. Essa mulher, inclusive, achava que, seguindo esses preceitos, não dando água para Jesus, e o questionamento dela é um questionamento, claro, de não entender também o linguajar de Cristo Jesus mais para frente, mas é um questionamento religioso. Apesar de ser excluída pela religião, ela é adepta à religião. Como pode o Senhor, sendo judeu, me pedir água para beber? Mas Jesus descreve que ele traz a satisfação, a pureza, a purificação das coisas. Não é a prática do Pentateuco, não é a prática das leis dos mestres da lei, dos mestres religiosos. É interessante, irmãos, que você lembra a água que você tomou hoje? Quero só fazer uma brincadeira aqui. Você lembra da água que você tomou hoje? Você lembra da água que você toma durante a semana? A gente não lembra, né? Porque a gente tá com sede, vai lá, bebe água e pronto. Mas eu me lembro da melhor água que eu tomei na minha vida. Eu já contei isso aqui na igreja, essa história uma vez. Você se lembra da melhor água que você tomou na sua vida? Eu me lembro uma vez que eu estava dando uma pedalada, né? Andando de bicicleta, e eu fui lá em Pirapora, Bom Jesus Pirapora. Eu fui aqui por dentro da Serra do Japi, e eu fui num horário tipo esse assim que Jesus está viajando, meio-dia. E eu estava voltando desse pedal, mais ou menos de acho que uns 70 e poucos quilômetros, mais ou menos. E eu fiquei com muita sede, mas não tinha água, não tinha uma vendinha aberta para eu comprar água. E eu passei próximo de uma chácara e ali tinha um coxo de cavalos, com uma bica descendo a água assim, e enchia o coxo e caía essa água como se fosse a corrente. E aí eu muita sede, eu falei assim, poxa, vai ser aqui mesmo. Alguns vão dizer assim, eca, que nojo, que nojo, irmãos, eca mesmo. Mas foi a melhor água que eu tomei na minha vida. Porque naquele momento de angústia, naquele momento de sequidão, aquilo me fez a minha alma quase que voltar. É isso que Jesus está propondo para essa mulher. Se você soubesse quem está na sua frente, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse de fato o Pentateuco, você saberia quem está te pedindo água. É isso que Jesus está dizendo. Essa água viva, essa água que Jesus agora satisfaz, não é uma Coca-Cola, não é a religião, não são maneiras agora que eu vou achar para me satisfazer e purificar a minha alma e purificar o meu coração, mas é em Cristo Jesus. Mas Jesus não para por aí, ele vai dizer também que essa fonte é purificada. A mulher parece não entender um pouco aquilo que entender aquilo que Jesus acabara de dizer. Ela disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher parece que não entendeu aqui aquilo que Jesus acabara de propor para ela. Olha, se você entendesse quem está na sua frente, se você de fato entendesse o Pentateuco, você entenderia, né, o dom de Deus que está te pedindo água, que te oferecendo. E ela diz, olha, e ela começa dizendo, o poço é muito fundo. Eu me lembro uma vez que eu morava quando eu era seminarista, e a gente morava numa casa lá em Atibaia, e o poço começou a dar problema, era água de poço. E aí nós chamamos um rapazinho lá,
que mexia com o poço e sabia. E o problema do poço é que muitas vezes você precisa descer, e ele descia numa corda, não sei quantos metros tinha aquilo, né? Um negócio assustador aquilo, como ele fazia, e ele tinha que cavar ainda mais o poço, tirar aquela lama, até que ali surgisse, né, a água boa. E aí ele ia tirando aquela água, tirava a água, ele dizia, essa água não tá boa, essa água não tá boa. E aí ele ia limpando, até que surgisse uma água boa, que seria agradável, mas era muito fundo. E quanto mais fundo o poço, pior fica para retirar. Não era uma bomba d'água que era colocada no fundo do poço, mas era uma cordinha que deveria ser puxada ali. E a mulher pergunta, olha, não tem como tirar a água. E ela agora lembra de Jacó. Lembra desse poço e dessa região que Jacó comprou e que fez esse poço. E parece aqui que a impressão é que esse lugar ele era quase que como um lugar sagrado. Porque foi Jacó que cavou esse poço. Olha, nós somos abençoados pelo nosso patriarca Jacó. Olha como o nosso patriarca Jacó teve essa visão e cuidou de nós. E esse poço é uma bênção. Esse poço agora foi aquilo que satisfez Jacó, sua família, sua criação. Olha como os nossos patriarcas têm cuidado de nós até hoje. Mas Jesus diz, se você continuar bebendo dessa água, tendo essa visão, você vai continuar tendo sede. Ao contrário, a água que eu lhe der vai matar a sua sede eternamente e tornará em você água a jorrar para uma vida eterna. Esse local, mulher, não é sagrado. Apesar de ser uma dádiva dos patriarcas, apesar de toda a profundidade do poço, de ter água boa, ela não é a água que eu estou oferecendo, porque a minha água é muito melhor. Apesar de ser venerável o nosso patriarca Jacó, tão valioso como era, matava a sede apenas por um breve tempo. Mas a água que Jesus está oferecendo, ela mata a sede por toda a eternidade. Jesus é a fonte pura, não a dos patriarcas. A fonte de um patriarca aqui é simplesmente fazendo essa analogia, olha como nós somos abençoados pelos patriarcas. Não, Jesus está dizendo, olha, bacana, isso satisfaz, mas por um período de tempo. Porque a água que eu ofereço é para toda a eternidade. Queridos irmãos, como muitos de nós criamos alternativas neste mundo, né? De fontes que não satisfaz a nossa alma. E que nós voltamos muitas vezes a sentir sede logo. E eu busco novamente uma nova fonte. E essa fonte agora me mata a sede. Olha, agora eu vou mudar a minha vida. Agora eu vou fazer exercício. E eu agora vou me entregar a isso. E agora eu vou, me satisfazer. E aí você vai. E você vai. Mas de repente isso já não tem mais graça. Não, porque agora eu vou fazer essa faculdade, eu vou mudar minha profissão, e agora isso vai me satisfazer, eu vou colocar a minha vida de corpo e alma, Deus vai abençoar, e aí você vai, mas dali a pouco não tem mais graça. O mundo faz isso nos relacionamentos. Não, olha, agora eu vou casar com essa pessoa que eu amo, agora ela vai me satisfazer, agora eu vou ser feliz, agora eu vou ter amor. Mas não dura um ano. E aí a pessoa está em busca de outra fonte de felicidade. Não, agora eu vou mudar de emprego, porque esse emprego já deu, já não tenho mais alegria, satisfação, agora eu vou buscar um outro, e aí eu entro no emprego, mas ali 6 meses, nossa, que emprego ruim. E já não tem mais satisfação. Não é assim? São tipo esses poços de Jacó. Porque agora nós matamos a sede por um período de tempo breve. Nós esquecemos que a satisfação é eterna na pessoa de Cristo Jesus. Jesus é a fonte de toda a nossa satisfação. Não são as alternativas que nós criamos. Queridos irmãos, neste momento, você que está
cavando em nome de Jesus, você que está literalmente cavando e sendo consumido pela fonte de satisfação que você criou, a fonte da sua alegria, que você mesmo criou, são fontes impuras, fontes de água amarga que não satisfaz. São águas compostos alternativos, que precisa ser cavado constantemente e profundamente, e que quando isso se torna uma vida muito pesada. Mas Jesus é a fonte. Ele é que faz jorrar água para a vida eterna. Por isso, meus queridos irmãos, nessa semana que estamos começando, em nome de Jesus, eu sei que você está desanimado, que talvez você esteja cansado, que você, olha, eu vou tentar isso aqui, eu vou tentar aquilo, eu vou de repente fazer isso, olha, poxa, eu me sinto que eu não saio do lugar. É em Cristo Jesus. Eu sei que a vida da gente muitas vezes ela é muito dura, difícil, é um deserto, não é verdade? Mas aqui nós somos desafiados a encontrar em Cristo Jesus a fonte que jorra para toda a eternidade. A satisfação, a alegria. Essa semana, irmãos, eu me peguei assim ingrato. Em alguns momentos assim, foi, nossa, como eu tô muitas vezes ingrato. E às vezes a gente se pega assim ingrato. E aí a gente para assim, poxa, mas por que isso não deu certo? Aquilo não saiu do jeito que eu queria. Como a gente acaba ficando assim, né? Mas quando a gente olha, porque a gente se apega nas coisas, nas fontes que nós criamos, e não em Cristo Jesus. Não nessa fonte que faz jorrar para a vida eterna. A fonte da tua alegria, da tua alegria, da sua satisfação, não é o seu namorado, não é a sua namorada, ela não é o seu marido, a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é nem mesmo a sua saúde. Mas é Cristo. É Cristo Jesus. E aqui, meus queridos irmãos, é para isso que Jesus nos chamou. É para isso que Jesus agora nos desafia a buscarmos nele a água viva, a água que nos purifica, a água que justamente que satisfaz a nossa alma. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.